Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o livro Puro do Andrew Miller. Puro é uma ficção histórica que vai se passar no século XVIII na França e que vai falar de uma ocasião, de uma questão muito inusitada, que foi a demolição do cemitério Les Innocents de Paris, que era o maior cemitério público da cidade naquele momento. A história se passa em 1785 e a gente vai acompanhar essa demolição, esse traslado do grande cemitério de Les Innocents através do olhar do seu engenheiro, do responsável por isso, que vai ser o Jean-Baptiste Barrat. O Jean-Baptiste é um jovem recém-formado na faculdade, na escola de engenharia, e ele é contratado pelo governo parisiense para fazer essa demolição, tanto do cemitério quanto da grande igreja, e fazer a movimentação de todos os ossos, todos os restos mortais que existem ali, para outro lugar. O Jean-Baptiste, ele é um jovem visionário, criado dentro das ideias iluministas, e ele é normando, ele não é parisiense, então ele vem da Normandia para Paris para fazer esse grande trabalho. O Les Innocents era o maior cemitério público de Paris, como eu comentei, e ele funcionava desde a Idade Média, recebendo todos os restos mortais dos parisienses. Inclusive, em determinado momento, um dos personagens até comenta que durante a peste, cerca de 50 mil pessoas foram colocadas nas valas comuns do Les Innocents. E a cidade, Paris, foi crescendo ao redor do cemitério, e aquele local começou a ficar ali meio espremido no meio da grande Paris. Um detalhe bem interessante é que quando Jean-Baptiste vai falar com o seu contratante, com o ministro diz que o Les Innocents agora, ele está atingindo o rei e os ministros. O cheiro, a questão ali de não ser muito higiênico, Então, quando isso começou a incomodar o rei, eles se moveram, Eles quiseram fazer a mudança do cemitério. Até que não incomodava o rei e os ministros, ninguém estava muito interessado, mas a partir do momento que isso virou um problema para a grande classe, para a nobreza, enfim, o cemitério teve que ser realocado. Uma das coisas mais curiosas que o Jean-Baptiste vai perceber assim que ele chega no Les Halles, que é esse bairro, o arrondissement onde fica o cemitério, é que ele sente o cheiro de longe do cemitério. Quando ele chega, aquilo já atinge ele de forma muito poderosa. E ele comenta que não só o cheiro é muito pungente, como o gosto. Ele sente o cheiro do cemitério no hálito das pessoas. Ele comenta isso em mais de um momento. E outra coisa muito curiosa que ele percebe também é que as pessoas ao redor do cemitério não sentem mais nada. Elas estão super acostumadas. Elas não sentem o cheiro, elas não sentem aquele miasma estranho no ar, elas não sentem o gosto, nada. Mas quem vem de fora, como ele, que veio da Normandia, percebe isso, muito rapidamente. Outra coisa que a gente percebe quanto leitor também é que essa demolição do cemitério, ela tem a ver com as novas ideias higienistas, de Paris, de uma nova Paris, uma Paris diferente, uma Paris com uma questão sanitária melhor. Mas o autor vai usar, isso é muito evidente também, essa demolição do cemitério como uma demolição da antiga França, da antiga Paris. Lembrem-se que nós estamos em 1785 e a Revolução Francesa vai acontecer em 1789. Ela está ali, está batendo as portas, está quase chegando. E esse momento, destruir esse cemitério que está em Paris desde a Idade Média, que faz parte daquele bairro, que a população já vive como se o cemitério fosse parte delas, é de certa forma sepultar esse passado francês e abrir áreas para um novo tempo. O novo tempo, que não é dito aqui, porque ele ainda não aconteceu, são as primeiras bases ali da Revolução Francesa. É como se apagar o cemitério, tirar o cemitério do coração de Paris, seja também sepultar esse passado da Cidade de Luz para abrir caminhos para os novos tempos, para o futuro que há de chegar. Falando de Revolução Francesa, o Jean-Baptiste ele vem da Normandia, então ele não está muito situado com as questões políticas e sociais ali da Grande Paris, com a questão da impopularidade do rei Luís XVI, da rainha Maria Antonieta. Ele não está por dentro disso. Mas nós, leitores, que sabemos que a Revolução vai acontecer dali a 4 anos, a gente consegue captar na história momentos em que outros personagens fazem referências a essa instabilidade política. O Jean-Baptiste está super alienado em relação a isso, ele não percebe. Inclusive, vários personagens falam com ele ao longo do livro falando do Partido do Futuro, o Partido do Futuro quanto o Partido do Passado, que novas coisas estão acontecendo, que logo tudo vai mudar. E o Jean-Baptiste
não entende nada, ele não está por dentro. Mas nós, leitores, que sabemos que a Revolução Francesa vai acontecer, conseguimos captar ao longo da narrativa essas dicas, né, da instabilidade política, do povo se levantando contra o rei e a rainha, das questões sanitárias, questões sociais que estavam incômodas para aquelas pessoas. E é muito interessante porque nós, leitores, somos muito mais perceptivos que o Jean Barrat, que está no meio daquela questão. É o tipo de ficção histórica que vai agradar muito quem gosta de ler sobre Paris, sobre a França do século XVIII, sobre a Revolução Francesa, para quem gosta de curtir esse momento da história. É um momento super importante, bem interessante, a maneira como o autor nos leva lá para os Innocents, é como se você conseguisse mesmo sentir o cheiro do cemitério, né? Quando o Jean-Baptiste começa a fazer a remoção, ele contrata os homens, eles começam o trabalho, você sente o quanto aquilo é importante. E uma questão curiosa é que os Innocents, né, todos esses ossos, os restos mortais que foram retirados dali, hoje eles estão nas catacumbas de Paris, nas famosas catacumbas que são visitadas por turistas o tempo inteiro. Então é muito legal você ter esse link, né, do livro com a realidade, com o que realmente aconteceu, com as coisas que você pode linkar e perceber hoje. A única questão que talvez tenha sido um pouquinho menos impressionante para mim na história foi o próprio Jean-Baptiste. Ele é um personagem que ele tem pouca força narrativa, né, ao longo da história, apesar de ele estar fazendo um trabalho super importante, que é a remoção do cemitério do centro de Paris. Ele é um personagem que não tem muita força. Então, em alguns momentos eu realmente queria que ele se expôsse um pouco mais, que ele fosse um pouco mais forte, mais efusivo, mas não acontece. Então eu acho que talvez essa seja a minha única crítica ao romance em si, que é esse personagem que não é tão bem delineado assim. Mas eu acho que, como eu falei, o cemitério é o grande personagem do livro. Ele é o protagonista. Então talvez o Jean-Baptiste nem seja para ser, né, o grande protagonista. Ele é, na verdade, um meio para um fim, um meio para essa remoção do cemitério. Então, talvez, como eu falei, não é um detalhe assim tão importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Puro, essa ficção histórica do Andrew Miller. Eu vou deixar o link para o livro aqui no box de descrição. Se não me falha a memória, ele está no Kindle Unlimited, então se você é assinante já pode acessar por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse pedaço da história de Paris. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijão!